Boa noite. Bom, sou o João Paulo e é um prazer falar para vocês, falar com vocês e ao mesmo tempo uma responsa muito grande, muito grande. Porque como se já não fosse responsabilidade suficiente falar, expressar opinião em público, o tema que eu tenho a incumbência de falar hoje é nada mais, nada menos do que, na minha opinião, uma das maiores, ou se não, a maior dúvida da humanidade. Todas as dúvidas da humanidade, ou quase todas as dúvidas, giram em torno de Deus. Pô, Deus existe ou Deus não existe? Afinal, se Deus existe, há um jeito certo de viver. Há um porvir. Se Deus não existe, não tem porvir, e algumas coisas já não fazem mais sentido. Mas espera aí, se Deus existe, é só um Deus? Ou são vários deuses? O Deus que nós acreditamos aqui no Brasil é o mesmo Deus que se expressa de forma diferente lá para o Estado Islâmico, ou para o pessoal no Japão? É o mesmo Deus? Enfim. Quem é Deus? O que é Deus? Existe Deus? Não existe Deus? E essa, segundo até alguns filósofos, é uma das maiores dúvidas da humanidade. Para nós, homens do Ocidente, latinos-americanos, brasileiros, eu acredito que aproximadamente 90% do nosso país se denomine cristão. É um povo, não é, lógico, uma regra, mas de grande maioria monoteísta, acredita em um único Deus e acredita que Jesus, aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, é o filho desse Deus. Alguns não acreditam assim, tudo bem, mas há de convir que a existência de Jesus foi um marco na humanidade. Talvez você não acredite em Jesus como Deus, você acredite em Jesus como um homem, como um pensador. Tudo bem, é sobre isso que nós queremos falar. E aí há uma dúvida que quase ninguém se atreve a responder. Se Deus existe, e esse Deus, segundo as Escrituras, a narrativa bíblica, que é o que rege a grande maioria do nosso país, se Deus existe e é daquela forma, Ele é bom e ao mesmo tempo todo-poderoso. Ele é todo bom, não há nada de mal nesse Deus, é impossível que saia algo de ruim desse ser, porque Ele é todo bom. E por outro lado, Ele é todo-poderoso, inclusive, segundo essa narrativa bíblica, Ele que é o Criador de tudo. Até aí tudo bem. Só que aí chegamos numa equação que não fecha. Porque quando nós olhamos para o mundo e para nós mesmos, quando nós lemos as notícias, quando nós assistimos os jornais, nós percebemos uma grande quantidade de mal no homem e no mundo. E assim como eu já pensei isso, e eu tenho certeza que você já pensou isso, principalmente diante de um ato de atrocidade, você percebendo, você vendo aquilo, a pergunta que vem na sua cabeça é: onde estava Deus nesse momento? Espera aí, se Deus é bom e poderoso, por que Ele permitiu isso? E faz muito sentido essa pergunta, é uma pergunta muito genuína, é uma questão muito genuína. E essa pergunta, essa dúvida, o Renato teve e ele expressou para a gente nessa letra que o Amaury interpretou. Talvez a gente não perceba ouvindo a música, talvez a gente não tenha percebido cada sentimento do Renato em cada estrofe. E esse é o meu papel hoje, eu vou tentar falar isso para vocês, pelo menos a partir daquilo que eu entendo. Perceba que a música, grande parte da música, quase todas as estrofes,
começa da seguinte maneira: quem me dera. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Quem me dera ao menos uma vez as mais belas tribos dos mais belos índios não serem atacados por serem inocentes. Quem me dera, quem me dera, quem me dera. O Renato, ele sonhava com um mundo perfeito, com um mundo justo, um mundo de equidade. Ele sonhava isso, quem me dera. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Procurando um mundo perfeito, procurando um mundo justo, quando ele olhava para fora, olhava para o outro e olhava para ele mesmo, me deram espelhos. O que ele via era um mundo doente. Na busca de um mundo perfeito, sonhando com um mundo, digamos, utópico, o que ele vê é maldade atrás de maldade. E essa angústia do Renato foi tão profunda que levou ele a um extremo que poucos conhecem. O Renato, ele tentou o suicídio. Ele cortou os pulsos. E a intenção dele era sangrar até morrer. E ele conta isso pra gente na letra. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Essa é a parte que ele está confessando, que um dia, desesperado, ele cortou os pulsos e ele queria acabar com a angústia. Essa angústia de procurar um mundo perfeito, mas ver um mundo mau. Essa angústia de não entender por que o mundo é tão mau e ele atenta contra a própria vida. O Renato não se matou. Talvez você não conheça a história, não deu certo essa tentativa. O Renato morre anos depois de AIDS. Mas nessa tentativa de suicídio do Renato, e perceba que ele mesmo confessa que ele faz isso para chamar a atenção de alguém. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, me entenda. Assim eu pude trazer você de volta para mim. E aqui, para mim, é a chave para a gente entender toda essa música. Você. Quem é o você da letra do Renato? Vocês percebem que o Renato, ao escrever essa música, é um desabafo dele para alguém? É como se tivesse alguém sentado à frente dele num banco, que é o você da música. E esse você, o Renato começa a falar para ele, olha, quem me dera, quem me dera, quem me dera. E chega uma hora que ele fala para esse você, eu quis o perigo, até sangrei sozinho, me entenda. Assim eu pude trazer você de volta para mim. É bem provável que você está pensando assim, como eu pensei. Isso é normal. Isso é normal. Quantos casos e casos vemos de pessoas que, no vulgo, tomam um pé na bunda, entram em desespero e faz algo contra a própria vida para chamar a atenção do outro. É isso que o Renato está fazendo. Infelizmente, isso é normal nos nossos dias. E alguns vão dizer que, inclusive, o cara, não sei se vocês sabem, o Renato era homossexual, ou pelo menos bissexual. E ele era apaixonado por um cara, e alguns vão dizer que o nome desse cara era Louis. Outros vão dizer que a paixão platônica do Renato era o próprio Dado, o guitarrista da banda. E algumas pessoas acreditam que esse você, que ele tenta chamar a atenção através do suicídio, ou da tentativa de suicídio, era ou esse Louis, ou Dado. Tudo bem, eu concordaria, se ele não falasse ou descrevesse um pouco mais esse você. Um pouquinho mais para frente, nas últimas estrofes, ele fala sobre esse você.
E lembre, ele está falando com uma pessoa. Ele está desabafando para uma pessoa. E ele fala assim um pouco para frente. Quem me dera, ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo. E mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado. Cara, esse você não era o Lui. Esse você não era o Dado. Não faz sentido na minha cabeça. Quem me dera fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo. E ninguém lhe diz obrigado. Sem dúvida nenhuma, o personagem você da música do Renato é Deus. Sem dúvidas nenhuma. E eu diria mais, não é somente Deus, é uma pessoa da Trindade, ele está falando com Jesus. Porque segundo a narrativa bíblica, que estamos pressupondo que o Renato está usando para escrever isso, o nome que foi feito tudo, segundo a narrativa de Gênesis, se Deus criou esse mundo, ele criou a partir de um verbo, e o verbo, segundo o João, era o próprio Jesus. Segundo a narrativa bíblica, tudo foi feito por intermédio de Jesus. E o Renato está usando dessa narrativa para conversar com esse cara. E ele fala, quem me dera eu fazer com o mundo todo saber que o seu nome está em tudo. Para mim é claro que o Renato está falando com Deus, com Jesus. E ele fala que a partir desse encontro, ou do reencontro com o você, Jesus, as dúvidas que ele tinha acerca de Deus e acerca da maldade são sanadas. Ele fala assim, olha, eu quis o perigo, e eu até sangrei, assim eu pude trazer você de volta para mim, ou seja, foi um reencontro do Renato com Deus. E ele fala, por quê? É só você que tem a cura do meu vício em insistir, nessa saudade que eu sinto do que eu ainda não vi. E essa hora dá uma bugada, porque peraí, você tem a cura no meu vício em insistir numa saudade que eu sinto do que eu não vi. Como sentir saudade de algo que eu não vi, que eu não conheço? Se a saudade dele era do mundo utópico, nós nunca vimos esse mundo, você nunca viu esse mundo. Desde que você é você, o mundo é mau. Desde que o homem é homem, o mundo é mau. Mas o Renato diz que ele tem saudade disso que ele não viu. E eu ouso dizer, partindo de um pressuposto que ele estava usando a narrativa bíblica, que ele está lembrando do momento que a narrativa diz que aquele Deus do Gênesis, que é o suposto criador de tudo, e criou a partir de Jesus, esse Deus colocou a eternidade no coração do homem. A Bíblia diz isso, e quem acredita sabe. O Renato está fazendo uso dessa eternidade que está dentro do coração dele. É como se ele já tivesse visto esse mundo perfeito, esse mundo utópico em algum lugar. E eu acho que o Renato está falando dessa eternidade que estava dentro dele. Mas enfim, o fato é que ele diz que esse reencontro com você cura esses vícios nessa insistência. Foi curado. O meu diálogo com você, o meu reencontro, agora eu entendi tudo. Você tem a cura para isso, segundo o Renato. E a música acaba. Ele não nos dá a resposta. E que bom que ele não nos deu a resposta, porque eu acho que perderia a mágica da música. O que a gente sabe com certeza é que o Renato era angustiado ao ver tanta maldade no mundo e ouvir tanto dizer que o Deus da narrativa era Deus bom e poderoso. Angustiado dessa forma, ele tenta o suicídio. Neste suicídio, ou talvez dias depois, nós não sabemos exatamente,
ele se encontra ou se reencontra com você, que ficou muito claro que era o próprio Deus. E a partir desse reencontro e desse diálogo, essas dúvidas do Renato são sanadas. E ele não nos responde mais. Qual foram as palavras do você para ele? Mas eu queria ir além. Eu ouso hoje tentar te responder isso. Mas antes, eu queria chamar de novo o Amaury e o Gustavo aqui, pode ser? Eu acho que se a gente ouvir mais uma vez essa música agora, vai fazer um pouco mais de sentido para a gente. Então eu queria pedir que abaixasse as luzes novamente. Eles vão repetir Índios. Desculpa, não estava no combinado.